hoje eu vou estar deixando um versículo aqui, gente, que está no livro de Êxodo, tá bom? E aqui preste bem atenção que é muito importante. Deus, é o próprio Deus que está falando com a humanidade. Deus protegeu, cuidou e livrou a humanidade grandemente. E ele fez um pedido aqui, ele faz: não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, embaixo da terra, nem debaixo das águas. Não fará nada disso para adorar. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus é Deus zeloso. Deus está dizendo que Ele é zeloso, Ele zela por nós, tá? Que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam. Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guarda os meus mandamentos. Amém? Deus seja louvado. Ele está deixando bem claro aqui que a gente não deve fazer imagem de nada para adorar nem dar culto. E hoje é o que mais tem sobre outros tipos de religião por aí, né, gente? Mas, no entanto, o que eu tenho para falar hoje, gente, preste bem atenção, porque vai começar o vídeo agora. E o vídeo vai estar baseado sobre sonhos que sonhei e que aconteceram de imediato. Se você tá curioso assim, tipo, para saber se sonha também e quer saber o que acontece, eu sou um tipo de pessoa onde sonhos, visões e sentido acontece, passa por mim e acaba acontecendo em seguida, tá? Não sei se tenho um dom e se tenho, tá sendo ativado, aprimorado. Mas eu achava que isso era uma sensibilidade muito forte que eu tinha, o qual a gente costuma chamar de sexto sentido. No entanto, eu vou estar falando aqui e vocês, todos que estão acompanhando, Deus abençoe grandemente. E se vocês têm passado por isso, têm sentido isso, têm vivido o que eu vou expressar aqui nesse conteúdo, deixa nos comentários para saber que não só sou eu e assim muitas pessoas no mundo passam por isso, tá bom? Então vamos lá. Eu sonhei, gente, esse sonho é bem interessante. A minha avózinha materna, ela mora mais ou menos a 10, 15 quilômetros de distância de onde eu moro, tá? Então, eu sonhei com ela. Ela já faleceu, já é falecida. E no sonho, eu estava na casa dela. Eu estava na casa dela, do lado de fora da casa dela. E ela estava do lado de dentro. Eu enxergava através das paredes e via que ela estava entre a sala e a cozinha, reclamando. E isso chamou a minha atenção, porque mesmo eu fora da casa, fora da casa, Deus tira a visão, Deus tira tudo que impede a pessoa ver o foco que Deus quer mostrar, alguma coisa assim. Então, eu cheguei perto dela e falei: que foi, vozinha? Que você tá reclamando? Né? Primeiro ela falou, eu ouvi ela reclamando de alguma coisa, e eu fiquei sem entender o que, então eu quis saber o que é, e me aproximei e perguntei, e ela falou: a minha garganta está muito ruim, a minha garganta está me incomodando, tá me incomodando. E aí eu falava: vem cá, senta aqui, deixa eu ver. Ela falava: não, tudo bem, deixa pra lá, vai passar. Aí eu falava: não, vem, senta aqui na cadeira, abre a boca e eu vou ver o que tem na sua garganta. Então ela sentou na cadeira, abriu a boca. Quando eu olhei a boca dela, a garganta, gente, a garganta dela era um tubo de inox. É exatamente isso. E eu fiquei assim, sabe? Eu não sou de me assustar com nada. Eu só fiquei tentando entender. Imediatamente a minha mente no sonho já correu a todo vapor. O que isso quer dizer? Um tubo de inox? O que quer dizer? A garganta serve para quê? Que órgão é esse? E eu fiquei pensando, né? Que mensagem é essa que quer passar através desse sonho? A garganta da minha avózinha era um tubo de inox. Ela estava reclamando que a garganta estava incomodando e ela já faleceu. Nesse mesmo cenário que estava acontecendo isso, em minha volta, nesse cenário, estava havendo construção. Na casa da minha vozinha estava sendo construída alguma coisa. Tinha pessoas trabalhando, inclusive, uma das pessoas que estava no sonho era o meu tio, o filho caçula de vozinha, e tinha crianças carregando os tijolos, mexendo na areia com a pá e coisas desse sentido, assim,
estava nesse cenário também, o qual é bem claro, porque todo sonho aconteceu e era de dia. Aí eu fiquei pensando, pronto, aí eu acordei, né? Teve outro cenário, teve outras coisas, eu andei na pastagem, eu vi pessoas, conversei com as crianças que estavam ali, porque a vozinha já sumiu. Aquela cena, quando eu vi o tubo de metal na garganta dela, ela já sumiu, ela já não estava mais ali. E eu nem fazia conta de que ela tinha sumido e já entrava em outra preocupação sobre a construção que estava ocorrendo ali. Sabe o que foi que aconteceu logo em seguida desse sonho? Eu precisei tirar o telhado da minha casa para colocar laje. Olha só. E eu já tinha passado uns 15 dias que eu tinha sonhado esse sonho. E adivinha quem foi que eu contratei para trabalhar comigo? Meus primos. Meus primos. Tem um pedreiro que é muito bom, tem um dos primos. Ele é um encarregado de obras. Ele trabalha coisas boas mesmo. Ele trabalha mão, sabe? Eu posso intitular ele como colher de ouro, porque ele trabalha muito bem. Então eu contratei esses parentes para trabalhar para mim. Sabe o que foi que aconteceu, gente? Esses parentes da parte materna da minha avó começaram a me criticar, falar mal de mim, tacar o pau literalmente, com muitas críticas, falando mal, desvalorizando a pessoa, descredelizando, sabe, injuriando, caluniando, defamando, tudo isso. Pronto. Então a garganta de metal simbolizava isso. Vozinha apareceu no meu sonho para dizer: essas pessoas que você vão contratar para trabalhar para você vão falar muito mal de você e eles não vão conseguir parar. É um tubo de metal. E eles falaram muito mal. Gente, toda a família ficou contaminada. E olha, eu não conhecia esses parentes, nem tinha contato com eles, gente. Eu conheci esses parentes quando eles vieram aqui fazer um serviço pra mim. Então eu cheguei a conhecer eles. Olha só, são tudo adultos de 40, 50 anos. E eu não os conhecia. Se eu me encontrei na rua, não reconhecia nenhum, porque não tenho contato, mesmo morando a 10, 15 quilômetros de distância. Só pra você ter noção como a minha família é totalmente no seu canto, sabe? Então eles falaram muito mal de mim. Ele fez o serviço, colocou a laje, entregou tudo direitinho, mas deixaram um tapete de destruição, de calúnia e defamação fora de série. Toda a família com espírito de inveja. Isso inflama a alma e a mente deles, e eles falaram horrores a meu respeito, a ponto da pessoa que estava trabalhando para mim começar a fazer errado e entregar serviço não completo. Então eu dispensei todos imediatamente e, é claro, bloqueei. Esse foi um significado do sonho. Se você já sonhou, lembre-se, deixa eu resumir um detalhes aqui. Se você sonha com pessoas que já morreu e essa pessoa fala com você, o significado não é bom. Foi exatamente o que aconteceu comigo. A vozinha falou comigo e o significado não foi bom, tá? Então vamos agora para o próximo sonho. O próximo sonho, gente, é mais interessante, mais complexo e aconteceu em seguida. Esse sonho, enquanto eu sonhava, estava sendo acontecido. Enquanto eu sonhava, já estava sendo movido. É assim, eu sonhava no sonho que eu estava dirigindo um veículo na contramão. Eu não tenho carteira de motorista, então estava numa avenida muito grande, parecia aquelas avenidas de 4 ou 8 vias que tem em São Paulo, sabe aquelas avenidas gigantonas que tem com várias mãos? Pronto, eu estava numa avenida dessa dirigindo em São Paulo. E eu estava na contramão. E vinha um guarda para mim, chamava a minha atenção e falava, e eu achava, o que foi que eu fiz de errado? Na minha mente eu falava. E o guarda chegava perto de mim e falava: você está dirigindo na contramão, vai lá para outro lado. Ele falava isso, né? E eu fiquei pensando, por quê? O que eu estou fazendo de errado? Que contramão eu estou? Eu pensava, né? Eu fiquei pensando. Aí depois eu sonhei de novo. Eu estava dirigindo um veículo e eu estava dirigindo de novo na contramão. E por incrível que pareça, eu estava dirigindo isso em São Paulo. E mais uma vez a polícia veio, me parou e falou: você está dirigindo na contramão. Acontecendo no sonho isso. Enquanto eu sonhava, o pai do meu filho se deslocava de São Paulo, estava vindo para o estado de Pernambuco carregado de mais intenções, por incrível que pareça.
Deus acompanha tudo e entrega tudo pra gente em sonho. Enquanto eu sonhava, o pai do meu filho se movia em São Paulo, vinha para mim na contramão. Quem estava na contramão era ele. Deus estava dizendo, ele vem na contramão. Eu quero dizer que isso é uma coisa que não era para ele fazer. Ele não tinha que vir. Ele não tem nada a ver comigo. Eu conheci ele há muito tempo. Não existe nada entre a gente. Então ele não tinha que estar aqui. Ele estava vindo na contramão. Fazer algo maligno contra mim e a meu filho. E aconteceu tudo em seguida. No dia que ele chegou, ele viaja de carro. Enquanto ele estava viajando de carro para cá, eu estava sonhando aqui. Deus estava me entregando tudo em sonho. E no dia que ele chegou aqui no estado de Pernambuco, toda noite eu sonhava. Enquanto ele viajava, eu sonhava. Eu sonhei que ele chegava com o carro na frente da minha casa. Ele descia, entrava, mesmo tendo portão, ele entrava no terreno e ele estava rodeando em volta da minha casa, empurrando as janelas, encontrando uma brecha para entrar na minha casa. No sonho, ele estava forçando a entrada na minha casa. Ele queria vir e queria que eu o recebesse. Então, isso chamou muito a minha atenção. E no carro vinha acompanhando, eu vi o carro no sonho. Tinha 2 pessoas acompanhando ele. 2 pessoas, um casal. Tinha uma pessoa na direção e tinha uma mulher, um pouco loira, assim, acima dos 40, 50 anos, que descia do carro e olhava para mim. E o motorista, de alguma forma, Deus tampou a parte da cabeça. Eu só consegui enxergar do pescoço para baixo. E eu tentei me abaixar de qualquer forma e tentar me virar para um lado e para o outro. O vidro do carro ofuscava a cabeça do motorista e eu não conseguia saber quem era. Provavelmente seria um demônio na direção. Por isso que eu não consegui ver a cabeça de quem estava dirigindo. Com certeza era um demônio. Por isso que Deus não deixou ver, foi incrível. Enquanto eu sonhava, acontecia. Isso é muito forte. Então, o que aconteceu? Ele chegou mesmo, tentou forçar a entrada na minha casa, entrou na minha casa. E, gente, agora começam as coisas sérias. Ele veio carregado, lotado de demônios. Eu posso dizer que tinha legiões acompanhando ele, porque eu sentia presença, sentia cheiro, ficava muito nervosa e entrava em oração. Acontecia tudo isso quando ele estava aqui. O meu espírito se agitava fortemente e eu ficava toda confusa, sem saber o que ia acontecer, o que estava vendo ali. E foi onde eu comecei a me acalmar um pouco para tentar processar tudo aquilo, para saber o que estava acontecendo. Ele veio, quando ele chegou na porta da casa, ele falou assim, a primeira palavra dele foi essa, um cara que eu nunca vi, quer dizer que eu não tenho contato, não tenho convivência com ele. Ele chega na porta da minha casa e fala, estão fazendo macumba para mim, fizeram 38 macumba. Na verdade, eu acho que ele fez 38 macumba contra mim, e eu vou dizer tudo o que eu estava passando e se encaixa exatamente com as 38 macumba que ele estava fazendo contra a minha pessoa e meu filho. É muito forte isso. Enquanto tudo acontecia, eu sonhava tudo no mesmo momento. É incrível. Deus é maravilhoso. Deus é divino. Deus é grandioso, sabe? Deus é soberano. Como Ele cuida de mim, como Ele me avisa, qualquer ação maligna movida no mundo espiritual contra mim, Ele me notifica de imediatamente. Se é de dia eu estou fazendo as coisas, vem aquela informação. Se é de noite, vem o sonho. É incrível, é incrível. Então, ele chegou, aí eu me compadeci, eu vi uma pessoa totalmente destruída, eu vi uma pessoa perturbada, eu vi uma pessoa sem rumo, sem direção, estava no lugar errado, ele estava na contramão, aqui não tem nada a ver ele aqui, ele não tem nada a ver, ele é do maligno. E ele veio com um único objetivo, destruir a mim e a meu filho. Ele entrou na minha casa. Adivinha o que foi que aconteceu? Ele deixou a casa cheia de demônios. Cheia! Por incrível que pareça. Eu dei permissão para ele entrar na casa por causa do meu filho, para o meu filho ver que eu não estou maltratando aquele tinhoso, né? Eu falo dessa forma, mas eu não tenho nenhum ódio contra ele não, tá, gente? É um modo de me referir só para não falar o nome dele aqui, que não é da minha conta. E com isso, a culpa entrou na minha casa o que estava acompanhando ele.
E é muito forte o que eu vou dizer para vocês. Depois que ele falou, chorou, reclamou, ele disse que está tendo pesadelo e que as trevas estão atacando ele. Está atacando porque ele está invocando. Todo mundo sabe, se você mexe com bruxaria contra alguém, essa bruxaria não vai contra alguém, vai te acompanhar. Aquilo que você fez é aquilo que vai te destruir. O demônio que é invocado para uma bruxaria, esse demônio já fala que quem fez esse trabalho já é dele. Não é a vítima que está sendo da bruxaria que é dele. É quem está invocando o serviço dele. Isso é muito grave. Então, ele veio, entrou na minha casa, tomou um cafezinho, zarpou, foi-se embora para o hotel da cidade. E a casa ficou, eu fiquei agitada. E aí eu peguei e fui de um lado para o outro da casa, eu falei, tem alguma coisa errada? Na hora que eu comecei a entrar em oração e falei assim, em nome de Jesus, espírito maligno, se você estiver aqui dentro da minha casa, pegue todo o teu mal e sai. Mas eu falei com muita fúria, com muito nervoso e com muita fé. Na hora que eu falei isso, um estrondo terrível na minha casa aconteceu e era como se um demônio tinhoso tivesse se mandando quando eu falei em nome de Jesus Cristo. Ele deixou de maldade para coagir a mim e a meu filho a aceitar ele, a coagir a mim e a meu filho a andar esse caminho errado, a coagir a mim e a meu filho a sair da presença de Deus. Por isso que ele deixou o demônio aqui, porque já que ele está indo para o inferno, que tal levar todos que ele quer destruir e todos que eles querem que esteja com ele, né? Então foi sonho, gente, é muita coisa nisso. Mas durante todo esse processo que acontecia, os sonhos e a vinda dele para cá, começou um movimento aqui. É como se os demônios soubessem que ele estava vindo e veio de frente. E começou a passar correndo dentro do meu terreno. Meu terreno tem mais ou menos uns 150 metros de comprimento. E eu sentia quando chegava na frente do terreno e sentia quando estava passando dentro do terreno e sentia quando ia embora. E eu ficava acompanhando isso. Eu sentia, eu não via, mas sentia como se alguém passasse correndo e deixando algo. Então, na hora que eu vi que chegava na frente do portão, eu subi em cima da laje. E quando eu subi e olhei em direção da minha casa, tinha um demônio canino, por incrível que pareça. Então, eu chamei meu filho e falei assim, filho, vem aqui. Você está vendo o que eu estou vendo? Só para confirmar se era só coisa da minha cabeça ou só eu que estava vendo. E meu filho falou, sim, mãe, eu estou vendo. E o demônio tem umas bolas de fogo, os olhos dele são umas bolas de fogo alaranjado para avermelhado, sabe? E eles ficam parados ali no terreno, e olhando em direção à casa. E eu não sei o que eles ficam fazendo, eles ficam em silêncio, quietinho, parado. Onde a pessoa deixou, ele fica para fazer o serviço dele, ninguém sabe o quê. Então eu falei, faz o seguinte, filho, mira bem nesse demônio, que eu vou lá para saber se ele corre ou me ataca. Então meu filho ficou vigiando. Vigia, não tire os olhos enquanto eu me aproximo de lá. Eu desci bem rápido, sem fazer barulho. Na hora que eu cheguei perto dele, ele deu assim, ó, sumiu. Ele sumiu, não aguentou a luz de Cristo em mim, não aguentou. Ele não me atacou, não me fez nada e sumiu bem na minha frente. Se meu filho não tivesse visto, eu diria foi coisa da minha cabeça. Mas eu senti que tudo estava passando e acontecendo. E agora, nesse exato momento que eu estou falando isso para vocês, eu sinto um arrepio nas minhas pernas, como se uma linha corresse nas minhas pernas. Provavelmente seja bruxaria feita para amarrar os caminhos, bruxaria feita de alguma forma para amarrar o meu avanço aqui. Mas em nome de Jesus Cristo eu já repreendo esse mal, e se tiver algum altar de bruxaria aqui em minha volta, é quebrado agora e não terá validade mais. Em nome de Jesus Cristo e Yeshua Hamashia. Amém e amém. Eu sempre sinto isso. Então, gente, isso tudo aconteceu dentro de 1 a 2 meses. Acontecia tanto o sonho como a vinda dele para cá e também esses movimentos estranhos. Ele veio para cá com um propósito. Ele queria propor o casamento da morte, o casamento da destruição, alegando passar coisas boas para mim. Se eu aceitasse, ele me destruiria rapidinho. Então começou a vir espírito de encantamento, espírito de bruxaria, de
feitiçaria, quando eu sinto o cheiro, eu sei que é aquele cheiro, o cheiro já passa informação. E o cheiro passava informação de bruxaria, encantamento, amarração, coisa para deslumbrar a pessoa, enxergar nele uma boa pessoa, aceitar casamento, casar e talvez até a morte em seguida. E, por incrível que pareça, gente, esse cara foi-se embora para lá. E esses cheiros muito forte aqui na minha casa, era constante. E eu sempre repreendendo, expulsando. Aí ele veio pela segunda vez, ele ficou hospedado na cidade e veio de novo aqui para saber como era que estavam as coisas, né? Aí eu peguei e falei pro meu filho, hoje eu vou contar tudo para ele. Eu vou falar tudo que está acompanhando ele, tudo que está vendo e tudo que está acontecendo. E vamos ver qual é o comportamento dele. Porque se Deus está me revelando, Deus quer que eu fale alguma coisa. Deus não quer que eu guarde isso para mim. Então, quando ele chegou aqui, eu peguei e contei tudo. Ó. Quando você saiu daqui, demônios ficou, eu expulsei, foi embora, fez um barulho, saiu com muita raiva. Também cheiro fortíssimo de bruxaria tá te acompanhando, porque quando você chega aqui é um fedor de perfume de bruxaria, perfume de encantamento. Esses cheiros não se encontram em qualquer lugar. É como se tivesse espírito humano de pessoas que já morreram acompanhando ele, junto com demônios, sabe? Alguma coisa misturada assim. Por quê? Porque tem diferença nos cheiros. Quando o cheiro de um espírito tá muito forte, com flor, parecendo coisa de velório, é espírito humano. Isso é a informação que me vem na minha cabeça. Eu não estou afirmando que seja. E quando vem outros cheiros diferentes, como aqueles cheiros que eu falei de fumo de rolo, de casca de bode queimando ou de enxofre, é demônio acompanhando, né? Então, ele entrou na minha casa, gente. Quando ele entrou na minha casa, entrou um demônio. Ou talvez ele fez uma bruxaria para que eu não enxergasse que entrando dentro da minha casa não estava entrando só ele, estava entrando outra pessoa maligna e maliciosa. Sabe por quê? Porque quando a gente estava conversando, quando eu estava passando tudo para ele, falando para ele, esclarecendo o que estava acompanhando ele e o que estava acontecendo comigo e o que Deus estava me mostrando, ele só chorava. Ele só chorava. E sabe o que acontece quando uma pessoa só chora, quando você começa a revelar as coisas? É que o espírito dessa pessoa está preso no inferno. E quem está no corpo dele é demônio. E eu vou falar para vocês o que foi mais que se manifestou nele, né? Então, quando eu estava sentado na mesa com o meu filho e eu estava falando tudo para ele o que estava acontecendo, dentro da minha casa um som de telefone tocou. Não era meu, não era do meu filho e nem era dele. Tinha alguém dentro da minha casa e eu não estava enxergando? Tinha alguém usando de bruxaria, feitiçaria para que eu não veja? Demônio não carrega celular. Demônio não carrega aparelho. Demônio é um espírito. E tocou um telefone na minha casa. E eu falei, que barulho é esse? É telefone? Então o dia passou voando, foi rápido, ele foi embora. E eu comecei a fazer oração dentro da casa para Deus revelar o que estava acontecendo. E Deus revelou. Eu comecei a esvaziar tudo que era guarda-roupa, comecei a esvaziar tudo que era armário, cada canto da minha casa. Eu revirei a minha casa. Revirei não bagunçando para não ficar difícil de arrumar. Eu fui tirando tudo do seu lugar e organizando em outro, limpando e trazendo de volta. E quando eu estava fazendo isso, gente, apareceu dentro do meu guarda-roupa, exatamente de onde estava vindo o som do celular tocando, uma toalha de rosto. Essa toalha de rosto alaranjada estava manchada com umas manchas como se tivesse derramado uns líquidos ali, como se tivesse derramado uns pó ali, pó tipo de maquiagem, um pó brilhante, um pó de líquido amarronzado, e a toalha estava toda manchada com um cheiro fortíssimo, exatamente dos espíritos que eu sentia. Era uma toalha de bruxaria, feitiçaria, para que eu ou meu filho usasse algo ruim, nos acompanhasse. E Deus me mostrou isso, e esse produto que foi deixado na minha casa não passou de um dia para a noite. No mesmo dia que foi deixado, no mesmo dia, eu não fui dormir enquanto eu não esvaziasse a casa inteira para encontrar o que tinha de anormal e diferente dentro da minha casa. Então eu peguei essa toalha e queimei de imediato.
Queimei, amarrei e repreendi, expulsei, quebrei e desfiz tudo e qualquer mal que tenha sido feito e entrado aqui na minha casa, porque eu permiti que o pai do meu filho entrasse e entrou junto com ele os demônios e as pessoas malignas, para que eu não visse. Demônio não carrega celular. E esse alguém que estava dentro da minha casa, que eu não estava vendo, estava com o celular. Então vamos para a próxima etapa. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Eu já tinha ouvido barulho de celular aqui dentro da minha casa. E era justamente quando ele vinha para cá. Isso é incrível. Deus estava me mostrando. Deus estava me revelando. Deus tem um cuidado especial para aqueles que são firmes nele. Você viu o versículo que eu falei no começo? Deus é fiel e justo. Aquele que anda no caminho dele e obedece e guarda seus mandamentos, ele protege, visita e guarda até 1000 gerações. Aleluia. Aqueles que vai adorar a estátua e imagem, construir para si um desvio para tirar o foco da presença de Deus em sua vida, Deus o condena. Não que Deus esteja fazendo mal, Deus o condena dessa forma, deixando que você vá na sua própria estrada de escuridão. Eu vou dar um exemplo para vocês como é que Deus age. Caim não matou Abel? Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus, antes de Caim matar Abel, Deus chega para Caim e fala: o mal se aproxima, o mal está à porta, cabe a você dominá-lo. Deus estava falando para ele: o diabo está vindo, está trabalhando na sua mente para tirar a vida do seu irmão, e é você que vai ser forte e lutar contra esse demônio e pôr ele para correr e não cometer esse crime. Ele deixou muito claro, desde o Velho Testamento, ele está dizendo: quando você estiver maquinando e pensando mal, lute contra isso, é demônios agindo na sua mente para que você pratique o mal contra o seu próximo. Deus é maravilhoso. Eu adoro a Deus, eu adoro a Jesus Cristo, eu adoro o Espírito Santo, aleluia. Deus é maravilhoso, como é claro Ele em tudo que Ele faz, Ele é maravilhoso. Vamos para a próxima experiência. A próxima experiência, gente, foi mais recente do que nunca. Há uns 15 dias atrás, eu sonhei que eu estava indo no zoológico. Esse passeio no zoológico, estava sendo patrocinado pelo pai do meu filho. Mais uma vez, ele aparece no sonho. E quando você sonha com alguém que fez parte da sua vida no passado, se você sonha com ele no presente, isso não é bom. Não é bom sonhar com pessoas que uma vez fez parte da sua vida e que já ficou para trás? Eu sonhei com ele. Ele estava patrocinando um passeio no zoológico. E eu e meu filho ia nesse passeio. Nesse passeio, o meu filho estava uma criança e o meu filho não é uma criança. E ele estava uma criança no sonho. E eu estava passeando nesse zoológico, a gente começou a passear no meio do zoológico. E ele, no começo do zoológico, ele já sumiu, ele já não estava mais nos acompanhando no sonho, no passeio, no zoológico. E eu fui com meu filho, eu nem liguei, nem fiz conta e continuei passeando com meu filho no zoológico. No lugar onde era para estar os animais, estava eram pessoas que estavam lá no lugar dos animais. E no lugar dos animais tinha uma mulher sentada numa cadeira, com vestido daqueles tempos antigos, sabe aquelas mulheres do tempos antigos que vestiam aqueles vestidão e aquele chapelão? E estava uma mulher sentada ali no lugar do animal, lá dentro da jaula. E do lado dela tinha um homem com um demoniado, os seus olhos eram vermelhos, ele estava segurando uma espingarda, gente. Ele estava segurando uma arma e essa arma era uma espingarda. E eu fiquei olhando. Eu ficava admirada, eu falava: nossa, filho, no lugar de animais tem pessoas e essa mulher está sendo oprimida por aquele homem que está segurando uma arma. E eu continuei. Isso não saiu da minha cabeça. Eu mesmo indo para outras jaulas, para outras sessões e para outros caminhos e dando a volta naquele zoológico, aquela primeira cena daquela primeira jaula não saiu da minha cabeça, porque bem na primeira cena que aparecia aquele casal na jaula e a mulher sentada em uma cadeira e o homem com uma arma oprimindo, a presença do pai do meu filho que estava patrocinando o passeio sumiu. Então o passeio acabou. Quando o passeio acabou,
já havia vários caminhos. O passeio acabou bem no portão do zoológico, e quando eu saía do zoológico tinha vários caminhos a seguir, e eu ficava olhando para qual caminho eu ia seguir. E pronto, o sonho acabou. O sonho acabou. Aí eu peguei e contei para o meu filho de manhã. Eu falei: filho, eu sonhei esse sonho. Contei para ele o sonho. Quando foi depois, uns 3 a 4 dias depois, eu sonhei outro sonho. Eu sonhei que eu estava em uma avenida, e nessa avenida tinha uma Scania. Sabe aquela Scania gigante de 2 caçambas, bem alta? Uma Scania daquela vermelha. Uma monstruosidade de carro. Então eu sonhei com uma daquela. De um lado e do outro da Scania, do lado de fora, de um lado e de outro da Scania, tinha 2 homens. E esses 2 homens estavam com espingarda na mão, um apontando para outro e trocando tiros. E eu parava assim no sonho e fiquei observando e falava: mas que sonho quer dizer? Será que os vizinhos estão atirando um no outro com inveja? Será que os vizinhos estão um prejudicando o outro, cansaram de focar na minha presença e agora estão... Eu falei para vocês nos vídeos anteriores, parte 1 e parte 2, que os meus vizinhos aqui onde eu moro, olha, de novo eu estou sentindo arrepio nas minhas pernas. Está repreendido todo o mal em nome de Jesus Cristo. Eu falei para vocês no vídeo 1, vídeo 2, que os meus vizinhos aqui em minha volta, eles fazem ataques espirituais coordenados contra a minha pessoa. Eles se juntam e se combinam entre si, para na mesma hora que um estiver invocando o mal, praguejando, todos estejam ao mesmo tempo, na esperança que venha um demônio, me ataque e me destrua. Eles fazem isso constante, é normal para eles. Mal sabe ele que os demônios que eles invocam contra mim estão nele e vai acompanhar eles. Então, no sonho, aí eu pensei, os vizinhos devem ter agora cansado de me atacar e eles agora estão se atacando entre si, né? Pronto, sonhei, contei pro meu filho, aí eu fui na cidade e quando eu olhei no final da avenida lá longe tinha uma carreta vermelha e eu falei: nossa filha, olha a carreta do sonho que eu sonhei. E só falta agora os 2 homens, um de cada lado, atirando contra si, um contra o outro, né? Aí, gente, passou 15 dias desse sonho. Esse sonho aconteceu sequência. Sonho 1, sonho 2, aconteceu na sequência. Quando foi 15 dias mais ou menos depois desse sonho, eu subi na laje da minha casa para pegar o sol e ver o dia lindo, o sol maravilhoso, e ver o dia, né, a paisagem. O meu vizinho já estava me brechando do outro lado, na casa dele, e com a espingarda apontando em minha direção. E ele disparou a espingarda em minha direção. Não bastava eles me oprimir com praga, macumba, defamação, calúnia, injúria, todos os tipos de males que eles têm praticado contra a minha pessoa. Ele não se aguentou porque eu nunca liguei, nunca dei brecha, nunca falei nada. E eles falaram: a gente está oprimindo, ela não está fazendo conta, então agora vamos para um nível mais alto? Que tal agora ameaçar com uma arma para ver se ela zarpa daqui? Então, ele atirou em minha direção. Imediatamente, meu filho estava acordado, ele ouviu também e viu como, quando os estilhaços, sei lá, caiu em cima do nosso telhado, fazendo barulho. Eu falei: liga para a polícia agora e conta tudo o que aconteceu. A gente ligou, questão de 10 minutinhos, eles chegaram aqui. Acho que menos disso. Chegou aqui e ele viu quando a polícia chegou, então ele escondeu a arma e negou, dizendo que não tem arma, não atirou e que eu estava inventando. Isso é incrível. É incrível Deus me mostrar nos sonhos sequenciais, me mostrou a arma, me mostrou a opressão da mulher que era eu que estava presa naquela sala, eu que estava enjaulada, e aquele homem com a arma do meu lado me oprimindo. Era Deus revelando: este teu vizinho está te oprimindo, está te caluniando, está defamando, desconstituindo a sua imagem, te desvalorizando para tirar a sua autoridade no ambiente. Era eu naquele sonho lá no zoológico, naquela cadeira. E aquela mulher antiga com aquele vestido lá grande daquele tempo passado, era eu. Deus estava dizendo, mostrando a minha classe. Deus estava mostrando a minha distinção, como eu sou distinta, como eu sou decente. No entanto, eu estou sendo oprimida. Mas eu sou jovem, gente, eu não sou desse tempo não, tá? Sou mais jovem, bem mais jovem. Acho que desse tempo são meus avós.
Só que eu tenho uma espiritualidade muito avançada, uma sabedoria, um discernimento, um entendimento, sabe? E sobre os ataques dos vizinhos, eu deixo para lá, isso é sabedoria? Eu deixo na mão de Deus, é Deus que resolve para mim? Aí você pode falar, você não ficou com medo, Seve? Não, eu não fiquei com medo. Eu não fiquei com um pingo de medo, porque Deus me mostra o sonho, eu oro, entro em comunhão com Ele, Ele me dá livramento. Todo o mal que essas pessoas têm praticado contra a minha pessoa, como eu falei no segundo vídeo, parte 2, cova que eles cavam contra mim e eles mesmos caem nela. Eu glorifico a Deus constante e eu fiquei sem entender que coragem do cara pegar uma arma e atirar em minha direção. Gente, eu fiquei, sabe, eu fico entendendo, eu falo, meu Deus, eu não sou normal, essas pessoas têm praticado tanto mal contra mim e eu não tenho um pingo de raiva dessas pessoas, não tenho nem um pingo de rixa, não tenho um pingo de desespero, eu tenho pena, dó. Gente do céu, eu não sou normal, Não existe em mim, esse mês de setembro, eu iniciei o mês de setembro, liberando perdão a granel para aqueles que estão perto, longe, distante, conhecido ou desconhecido, que tem praticado mal contra a minha pessoa e eu não tenho visto, não sei quem é. Eu tenho liberado perdão a granel. Eu examino do fundo do meu coração tudo que essas pessoas têm feito contra mim, até o cara que pegou uma espingarda e atirou contra mim ontem. E eu não consigo odiar essas pessoas. Sabe, é uma coisa incrível, é Deus no comando. É Deus no comando da minha vida, é Deus no meu coração, é Deus me guardando, é Deus me dando segurança, é Deus me protegendo, é Deus mostrando quem são eles para que eu possa tomar mais cuidado e ser cautelosa. As pessoas cobertas com espírito de inveja, de ódio, de raiva. Por falar nisso, gente, eu já tinha sentido revelações a respeito desses vizinhos e faz um ano mais ou menos que eu senti uma presença espiritual acompanhando esses vizinhos. E essa presença maligna cheirava sangue, é um demônio sanguinário que está nele, esse demônio quer ver sangue derramado, quer ver morte e destruição. E quando eu senti esse cheiro incomodou por praticamente uma semana, e eu falei, esse cara está carregado de demônios, de morte e destruição, é um demônio sanguinário. E eu contei para algumas pessoas, para minha mãe, eu contei para o pedreiros que estava trabalhando aqui, eu contei para o meu filho, eu contei para algumas pessoas as revelações que Deus tinha me entregado. Essas pessoas em minha volta, eles não me atacam diretamente, porque se fala isso é crime gravíssimo e tem justiça para isso. Eles me atacam ocultamente, mas o de ontem me atacou diretamente, apontou uma espingarda e atirou contra mim. Aquele caminhão no sonho que apareceu com duas pessoas, um de cada lado atirando, aquele caminhão no meio significava a força e a violência e a malignidade dessas pessoas. Aquela carrete gigante, estrondosa, assustadora lá no sonho simbolizava isso. E o vermelho da carreta simbolizava o sangue que ele tem vontade de derramar. E Deus estava me alertando tudo isso e eu não tava, e a pessoa não consegue entender porque eu sou nova nisso. E todas essas minhas habilidades estão sendo ativadas ao tempo que eu estou morando aqui. Eu sempre tive uma sensibilidade, uma habilidade, mas eu nunca passei por um grau tão alto como eu estou passando aqui onde eu estou morando. Sempre tive, mas foi sempre sensível, eu sempre deixava para lá como se não fosse um aviso de Deus, alguma coisa da minha cabeça, entendeu? Mas Deus é maravilhoso, sabe? O vídeo está ficando comprido por hoje, mas eu já vou deixando aqui da próxima edição, tá? Essa é a parte 3, que foi mais os sonhos que eu sonhei que aconteceu em seguida. Tem muitos, mas os principais focos eu coloquei esse, que foram sonhando e acontecendo. E o próximo vai ser mais a respeito de cura, gente, de cura, por incrível que pareça, Deus é maravilhoso. Então as experiências de cura e tudo que passei a respeito dessa parte, eu vou estar falando para vocês. Também tudo que acontecia em sonho, aconteceu no real e Deus é maravilhoso. Então eu vou estar falando essa parte, hoje já ficou comprido demais. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês que está acompanhando aqui. Se você chegou até aqui, se encaixou com esse sonho, com os entendimentos,
coincidências de sonho. E isso também acontece com você. Já deixa nos comentários, deixa teu joinha, seja inscrito do canal para dar aquele apoio. E vamos lá, fé em Cristo, sabe? É Jesus que nos abençoa, é Jesus que nos livra. E vai ter muita coisa para contar aqui de todas as experiências que de fato aconteceram, tá bom? E acontece. Deus abençoe grandemente cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, justo juiz. Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus.